Meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia, sentados como vocês estão, no livro do apóstolo, na Epístola Universal de Tiago, capítulo 3. Epístola Universal de Tiago, no capítulo 3. Para os irmãos acharem mais rápido, vão lá para Apocalipse, aí você volta, rapidinho você já encontra Tiago. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. E agora, meu irmão, pasme, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, quer dizer, veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em nosso coração. Meus queridos irmãos, é importante, é muito importante, qualquer pregador, qualquer pastor, estudar a Bíblia, receber de Deus a revelação da palavra, sem antes aplicar a si mesmo. Se ela não for aplicada a nós, se ela não nos revelar, se ela não nos mover,
e nós nos vermos entre a multidão, ela não surtirá efeito. Por quê, meus amados irmãos? Porque a unção da palavra, ela não está mecanizada na tecnologia, na oratória, na retórica, mas ela está sobre a unção da glória de Deus, daquele que tem uma vida preparada para ser o mensageiro da palavra de Deus. Língua indisciplinada. Língua indisciplinada. Meus queridos irmãos, o versículo 2 do capítulo 3, ele é enfático. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refriar todo o corpo. Meu irmão, as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso agir, a nossa postura e compostura, a nossa maneira de nos portarmos, a maneira de nós vivermos nesta caminhada, a maneira de nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, tem um segredo, irmãos. Dominar o nosso corpo. Eu tenho que dominar os meus desejos. Eu tenho que dominar os meus pensamentos. Eu tenho que dominar as minhas atitudes. Eu tenho que dominar todo o meu comportamento. Mas, meus amados irmãos, eu só vou conseguir isto, você só conseguirá isto, se você domar a sua, a minha, a nossa, responda a igreja. O que, irmãos? A nossa língua. Meus amados irmãos, porque se entre nós houver uma língua disciplinada, na nossa maneira de falar, nós vamos desenvolver comunhão, nós vamos desenvolver paz, nós vamos desenvolver harmonia, nós vamos desenvolver um relacionamento agradável. Meus queridos irmãos, muitos lares hoje vivem em pé de guerra. Muitas reciprocidade de palavras no meio da família, no meio dos colegas de trabalho, no meio do ministério, da igreja, no meio da mocidade, no meio do ciclo de oração, meus queridos irmãos, principalmente dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, mãe e filhas, irmãos, estão vivendo desarmonicamente. Por quê? Porque não sabem medir as suas palavras. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós devemos ter palavras afáveis. A Bíblia nos diz que nós devemos ser mansos. A Bíblia nos diz que a minha palavra, o que eu falar, eu tenho que ser agradável, para que a minha esposa me escute, para que o seu esposo lhe escute, para que os meus filhos me escutem, e para que eu também escute os meus filhos. Eu fale com os meus obreiros, e eles me escutem, e eles falem, e eu posso escutar, dentro de uma harmonia que se desenvolve, irmãos, vigiando no que nós falamos. Aleluia.
Meus amados irmãos, uma das coisas da indisciplina da língua é falar demais. Alguém usa por aí o termo falar pelos cotovelos. Meus queridos irmãos, o falar demais, em Provérbios 10 e 19, na multidão de palavras não falta o pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. Meu irmão, na tua falação demais, se eu falar demais, se você falar demais, meu irmão, não vai faltar aparecer o pecado por causa da multidão das palavras. Meus queridos irmãos, olha, a Bíblia diz que o homem, a mulher, mas vamos chamar para nós aqui, nós os crentes, modernamente agora os evangélicos, né? Porque tem muitos evangélicos e poucos estão sendo os crentes. Mas glória a Deus por isso, deixa isso para lá. Meus queridos irmãos, a Bíblia chama a pessoa que fala demais de tolo. Meus amados irmãos, dá para perceber uma pessoa tola quando nós vamos interlocutar uma pessoa, quando nós vamos trocar conversas com alguém, a gente vê o perfil da pessoa pelas palavras. Muitos adquirem emprego através de uma entrevista, e muitos perdem emprego por causa de uma entrevista. Por quê, meus amados irmãos? Porque as suas palavras são tolas. O tolo não entende. O tolo não sabe discernir. O tolo não compreende. O tolo não sabe reconhecer o seu lugar. O tolo não sabe a hora de falar, nem a hora de parar de falar. A Bíblia diz, meus amados irmãos, a Bíblia chama que a pessoa que fala demais, ele se torna um tolo. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5, verso 3. Porque das muitas ocupações vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Meu irmão, olha, meus amados irmãos, diz Tiago, não queiram ser mestres, não queiram ser ensinadores, porque aquele que ensina, o juízo de Deus será maior para ele. Meu irmão, a nossa língua indisciplinada, a nossa língua que nos faz falar demais, nos faz sermos tolos. Pessoa que fala o que não sabe. Tem aqueles tolos, irmãos, que um outro tolo conta uma história tola para ele, e ele sai fazendo tolice, repetindo aquela história que o tolo falou para ele, e ele também está sendo um tolo, porque está falando de causas que ele não conhece, fala demais. Uma certa vez, eu já contei isso aqui na igreja, mas sempre é bom a gente estar repetindo. Um certo súdito ia visitar o seu rei.
E no caminho com a sua comitiva, com os seus servos, uma pessoa importante, ele se depara com uma caveira no meio do caminho. E ele tem a curiosidade de perguntar para aquela caveira: caveira, quem foi que te matou? Aí a caveira respondeu para ele: foi a língua. Caveira, quem te matou, caveira? Foi a língua. Seguiu sua viagem, chegou lá no rei. Rei gostava de história, gostam de história. Meu rei, eu vim lhe contar uma coisa fantástica que eu vi. O que foi que você viu? Quando eu vinha de viagem para te visitar, com a minha comitiva, com os meus servos, eu me deparei com uma caveira na beira do caminho. Eu perguntei para ela quem havia matado, e ela falou, e ela disse para mim que foi a língua que havia matado ela. Aí o rei disse para ele: por que você ousa mentir ao rei? Não, meu senhor, não estou mentindo, eu estou falando a verdade. A caveira falou comigo dessa forma. Pois então você vai me levar lá, e eu quero ouvir essa caveira falar. Se ela falar, você vai ser condecorado. Se ela não falar, você será penalizado com a morte. E lá vai aquele súdito, acompanhando o rei com a comitiva. Ele chega lá na caveira. Caveira, como naquele dia que tu falou comigo, caveira, quem foi que te matou, caveira? E a caveira permanecia inerte. Caveira, quem foi que te matou, caveira? A caveira calada. Meu querido irmão, olha, não passe para frente o que te contam. Você pode estar ouvindo de uma caveira, você pode estar ouvindo de alguém morto, e você será penalizado, porque o salário do pecado é a morte, e aquele que fala demais, da multidão das suas palavras vem o pecado. Não fale demais, discipline a sua língua. Meus queridos irmãos, uma pessoa que fala demais, fala o que sente, o que não sente, o que é e o que não é, irmãos, é uma pessoa doente da mente e do coração. E quem é doente, irmãos, precisa de cura. Quem é doente precisa ser tratado. Quem é doente precisa ser vivificado. Meus queridos irmãos, e a palavra de Deus tem a receita. Aleluia. Provérbios 15:4. A língua benigna é árvore de vida. Oh, glória! A língua benigna, irmãos, a Bíblia diz que ela é árvore de vida. Meus queridos irmãos, por quê? Porque, meu irmão, quando o crente é curado, quando o crente sabe disciplinar sua língua, quando ele fala, agrada alguém, quando ele canta, agrada alguém, quando ele se relaciona, ele desenvolve um recinto de paz e de harmonia. A pessoa, meus amados irmãos, que aonde ele está é cheio de contenda. Se ele vai trabalhar numa loja, tem lá 4, 5 empregadas ou empregados. Quando ele chega, ele começa a falar demais. Daqui a pouco ele tem um intrigado, aí ele tem 2, aí ele já coloca no coração do patrão para desconfiar de um, coloca o outro para desconfiar do outro, e assim, meus amados irmãos, o que é isto, irmão? Inquietude. Por quê? Porque um coração, meu irmão, uma mente irrequieta, tem um coração também inquieto.
e é preciso ser curado. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Meus amados irmãos, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas que estão vivendo situações deprimentes na sua vida. Por quê? Porque alguém falou demais, ou porque ele fala demais, ou porque ela fala demais. Meu querido irmão, discipline a sua língua. Você tem uma língua benigna, abençoadora, uma língua que edifique a tua casa e a tua própria vida. Aleluia. Meus amados irmãos, eu conheço um casal que o modo deles falar, você acha que sempre estão brigando. Quando você ouve o marido falar, e você escuta a mulher falar, quem está de longe diz, não estão brigando, estão no maior pega. Sabe o que é isso, irmão? Porque não tem uma língua benigna. É preciso, meu irmão, você ter uma língua disciplinada, para que você possa ter uma vida aprazível dentro da tua casa, dentro da igreja, no teu trabalho. Meu querido, olha, esta língua que você glorifica a Deus, esta língua que você fala língua estranha com ela, nós não podemos mentir, nós não podemos fazer humilhação contra os outros, nós não podemos difamar, nós não podemos injuriar, nós temos que disciplinar. Por quê, meu irmão? Porque sem essa disciplina, nós seguiremos o caminho do pecado. E às vezes, irmãos, nós não nos damos conta disso. Meus amados irmãos, uma das coisas da indisciplina da nossa língua é as palavras vãs. Irmãos, olha, quem é que lembra daquele mensageiro que veio correndo para Davi, dando a notícia que Saul havia morrido? O general de Davi não mandou ele dar a notícia. Ninguém pediu para ele vir. Mas ele se apressou e correu. O que foi que aconteceu com ele, irmãos? Irmãos? O que foi que aconteceu, obreiros? Ele morreu. Meus queridos irmãos, o crente, ele tem que ser portador das palavras sadias. Ele tem que ser portador da verdade. Ele não pode ser portador da mentira. Ele não pode ser portador do engano. Ele não pode ser portador de palavras sem futuro e sem valores. Ele não pode ser condutor de palavras vãs. Ele tem que ser condutor de palavras verdadeiras. Aleluia! Em Provérbios 18 e versículo 8, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Viu, irmão? Tem gente que se alimenta de fuxico. Ei, rapaz, tu sabia? Mas, irmã, se eu te contar o que eu fiquei sabendo. Olha, meu irmão, eu quero te dizer, eu conheço isso aí, eu sei. Meu irmão, é como paladar, é doce, o mexerico na boca daquele que tem palavras vãs, do mentiroso, do difamador, da língua solta. Ah, mas é gostoso. Rapaz, tu sabia? Olha, rapaz, fulano de tal está numa aprovação. Mas, meu irmão, bem que eu sabia que daquele jeito só podia passar por essa tribulação. Meu irmão, você não pode ser portador de palavras vãs.
Você não pode ser conhecido por Deus como um mexeriqueiro dentro da sua igreja. Às vezes alguém não pode te conhecer como isto, o seu fulano de tal, a dona fulana de tal, mas para Deus, para o Espírito Santo, alguém que vive dessa maneira, não passa de um mexeriqueiro entre o povo de Deus, e não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Meu irmão, a língua é o mal que não se pode refrear. Mas, meus amados irmãos, com o Espírito Santo na nossa vida, o homem tem domínio de si mesmo, porque esta, em Gálatas, é um dom do Espírito do Senhor, ter domínio próprio. E nós precisamos disso na nossa vida, igreja. Eu preciso disso na minha vida, você precisa disso na sua vida. Olha, você não pode viver se deliciando com a miséria dos outros. Você não pode, por exemplo, eu tinha aqui uma certa vez um pastor há muitos anos, que toda vez que ele entrava na secretaria da igreja, ele tinha uma história da cidade para contar. Toda vez que ele chegava na igreja, ele sabia de um problema que aconteceu na rua. Todas as vezes que ele chegava na igreja, ele tinha uma história para contar para alguém. Um dia eu chamei ele e disse: meu pastor, eu te amo, eu te tenho como meu irmão, mas de hoje em diante, eu nunca mais quero ouvir história sua aqui dentro dessa tesouraria que você acha na rua. Aqui é lugar de coisas boas, de bênção e de notícias abençoadoras. Não foi para isso que Deus te deu a palavra dele, irmão? Para você andar sendo mexeriqueiro, Ele te deu a palavra para você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, para você ser feliz, para você ser amável, para você fazer amizade, alargar as tuas fronteiras da comunhão com a igreja e com os servos do Senhor Jesus. Meu irmão, não sejamos mexeriqueiros. Irmão, se você pegasse um revólver e desse 6 tiros numa pessoa, o que ia acontecer? Possivelmente matar, porque tem gente que já escapou a 6 tiros, né? Eu conheço gente que já escapou. Provavelmente poderia ter a chance de escapar, mas com você iria ser aberto um processo por tentativa de homicídio. Se você fosse um réu primário e você fugisse do flagrante, você poderia até responder um processo em liberdade, mas você ia sujar a sua ficha para o resto da vida. Até dos teus 80 anos, se puxasse lá na ficha criminal, lá estaria a tua tentativa de homicídio. Se você conseguisse matar, você iria preso, condenado a 20, 30 anos de prisão, que é a pena máxima no Brasil. Mas você seria penalizado de alguma forma. Certo, igreja? Ah, meu pastor, eu sou lavado no sangue de Jesus. Deus me livre de fazer isto. Porque a Bíblia diz, pastor, que até intentar contra o meu irmão, até chamar meu irmão de louco, já é réu do fogo do inferno. Deus me livre, jamais faria isso. Meu irmão, você não faz isso com revólver, você não faz isso com uma 20, você não faz isso com a metralhadora, mas eu quero dizer, dentro entre os teus dentes está uma R15 que tem ferido e tem matado muitas pessoas, porque você tem levado as palavras que ferem.
E nós estamos na igreja de bonitinho, né, irmão? Paletó, oh glória, falando língua estranha. Nós estamos aqui de bonitinho, mas como é que nós estamos sendo vistos por Deus, meu querido? Será que nós estamos sendo vistos por Ele como injusto ou assassino de sentimento de pessoas na igreja? É sério, meu irmão. Minha irmã, não é brincadeira. Olha, será que é possível alguém morrer literalmente assassinado por palavras? É ou não, irmão? Oh, não muito tempo. Este caso é conhecido da maioria dos irmãos aqui. Lá no Pau Brasil, um moço, numa reunião aqui na cidade, suspeitou, difamou a mulher de um outro homem. Alguém ouviu, contou para o marido da mulher. O marido da mulher encheu um 38 de bala e o bolso. Foi para o Pau Brasil. Chegou lá, não deu chance de defesa. Atirou a queima-roupa e matou aquele homem. Agora eu pergunto para vocês, quem matou ele? Foi as balas ou foi as palavras vãs que ele falou? Se ele não tivesse falado nada, aquele moço teria ido dizer para o outro, e o outro teria ido lá matar ele com a arma, irmãos? Meu querido irmão, olha, seja portador de palavras boas. Olha, irmão, quando Jeremias estava na mão de Ezequias, Ezequias queria que por toda a força Jeremias lhe desse uma palavra que ele venceria o rei da Babilônia. Jerusalém estava sitiada pelo general de Nabucodonosor chamado Nebuzaradão. Estava toda com seu exército, todo o seu armamento, o seu potencial de guerra. E Jeremias dizia a Ezequias, te entregue para salvar com vida tu e tua família. Sabe por quê, irmãos? Porque Zedequias não quis ouvir a palavra de Deus. Não quis ouvir o profeta de Deus, que condenou a escravatura do povo no meio de Israel. Ele queria agradar os grandes, os feudais daquela época. Mas a palavra do profeta, irmão, quando ela é verdadeira, ela esmiuça todo o reino, ela esmiuça ferrolho, ela derruba muros. Por quê? Porque o Senhor é com ele. E Zedequias mandava chamar Jeremias. Jeremias, tem alguma palavra de Deus para mim aí? Jeremias, tem. Qual é? Na mão do rei Nabucodonosor você será entregue e você vai morrer. Os teus príncipes vão morrer à tua vista. Os teus filhos, a tua família será morta você vendo. Entendeu? Te entrega, escape com vida, rei, porque o Senhor vai te dar proteção. Ele não quis ouvir o orgulho, a soberba. Ele não quis ouvir. E aí, meus amados irmãos, o rei tinha sacerdotes, o rei tinha profetas, o rei tinha homens que viviam ali dando apoio espiritual para ele, mas falando palavras vãs, coisas que não eram aquilo que Deus queria que se falasse ao rei. E depois deles fazer tudo com Jeremias, eles chamaram, se reuniram e disseram, olha, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua. Irmãos, feriram, vinde, vamos nos juntar aqui, vamos ferir Jeremias com a língua. Vamos difamar, vamos desacreditar ele.
Vamos infamar a sua lealdade, a sua vida espiritual, a sua conduta, a sua moral. Vamos feri-lo. Meus irmãos, quantas pessoas se suicidaram? Quantas pessoas se enforcaram porque alguém o difamou moralmente na cidade que ele morava? Quantas pessoas deprimidas? Quantas pessoas hoje em hospícios porque alguém o feriu, porque alguém abriu cratera de desonra e sentimento na sua vida, e hoje estão deprimidos por aí. E foi alguém, irmãos, com palavras, ferindo, difamando. A Bíblia está dizendo, meu irmão, que a língua, ela é inflamada pelo inferno. Meu irmão, quando nós abrimos a nossa boca para difamar, para falar mal do nosso irmão, Deus não está na tua vida, o Espírito Santo de Deus não está em nós. Sabe quem está, irmão? O diabo, o inferno, os seus demônios se apoderando quando o crente abre a boca para difamar, para falar mal e para, meus irmãos, viver uma vida indisciplinada. Meus queridos irmãos, muitos servos de Deus morreram sob o opróbrio da vergonha, que línguas maliciosamente difamaram, acusaram e causaram desmoralização moral, espiritual. Quantas famílias desfeitas, quantos pais contra filhos, quantos filhos contra os pais. Por quê, meu irmão? Por causa da língua maliciosa. Por quê, meu irmão? Porque alguém não tinha palavras boas, alguém só tinha palavras vãs. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: vamos nos curar no jejum, na oração. Não seja uma mulher, uma crente tagarela. Não seja um crente tagarela. Meu irmão, a maior vergonha para um homem que eu acho é ele ter que contar uma história e depois ele ter que refazer a história. Meu irmão, se alguém falar, diz a Bíblia, fale a palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, há também a indisciplina da mentira e da fofoca, né? Olha, Deus fala a Moisés dizendo: não andarás como mexeriqueiro entre o povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Meu irmão, se alguém contar uma mentira sobre você, se alguém contar uma mentira sobre nós, é a Bíblia que está dizendo, meu irmão, esta pessoa se colocou contra o meu sangue, contra mim. Se alguém, meu querido irmão, te trouxe desvelo à tua vida tão dedicada às coisas de Deus, ele se colocou contra o teu sangue, o sangue do seu próximo. E aí Deus ainda diz: eu sou o Senhor. Quer dizer, isso aqui não muda. Quem está falando aqui é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem está falando aqui é o Senhor dos exércitos de Israel. Quem está falando aqui é aquele que criou os céus e a terra. Aquele que for mexeriqueiro entre os seus irmãos, ele se coloca contra o sangue do seu irmão. Eu sou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós tenhamos cuidado. Provérbios 6:17, testemunha falsa que profere mentira,
e o que semeia contenda entre irmãos. Meu irmão, disciplina esta língua, largue de ser mentiroso. O povo chegava para João no Rio Jordão: João, o que é que eu faço? Eu sou soldado. Se contente com o soldo de vocês. João, o que é que eu faço? Eu era mentiroso, não minta mais. João, o que é que eu faço? Eu era adúltero, não adultere mais. João, o que é que eu faço? Eu era brigão, seja manso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Meus amados irmãos, vamos disciplinar nossa língua. Bajulação, irmãos. Às vezes alguém dá uma conotação errada para essa frase, bajulação, essa palavra. Acha que bajulador é porque você tem uma boa amizade, é porque você é dedicado a alguém, entendeu? Fulano de tal é bajulador de fulano. Não é nada disso, irmãos. Meus queridos irmãos, bajular é aquela pessoa que diz para outra pessoa aquilo que ele não é. Oh, meu ilustre amigo, que prazer revê-lo. Ele não é teu amigo, você não sente isso no teu coração. Você não tem amor por ele. Você não o admira. Pelo contrário, você é um crítico da pessoa dele. E agora você quer bajular com palavras mentirosas, meu irmão. Meu irmão, melhor agora que eu lhe vi. Olha, irmãos, a nossa língua tem que ser verdadeira. Irmão, aprendam isto. Quando alguém te der a paz do Senhor, quando alguém disser que te ama, quando alguém disser que te tem como amigo, quando alguém disser que é um admirador seu, meu irmão, se ele não olhar no teu olho, se ele não falar dentro da menina dos teus olhos, ele é mentiroso, porque ele não aguenta olhar para aquilo que ele mente. Ele olha para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, mas ele não encara. A comunhão é olho no olho, coração no coração, a mão na mão, no sangue de Jesus Cristo, meu irmão. É preciso sermos verdadeiros. O crente não pode ser bajulador. Meu irmão, você é um espetáculo. Minha irmã, Salmo 12, versículo 1 a 3, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Meu irmão, o dia da tua visitação, o dia da minha visitação vai chegar. Não se engane. Você está aí com a corda no lombo. Você está aí todo gaboso, um orgulho excessivo. Você está aí todo arrogante, toda arrogante. Você está aí toda presunçosa. Porque eu sou o máximo, eu consigo, eu faço. O dia da tua visitação, meu irmão, vai chegar. Aí não tem amigo, aí não tem a mamãe, aí não tem o pastor da igreja, aí não tem um círculo de oração, aí não tem o coral. É tu e Deus, a prestação de contas.
E eu quero dizer que tudo estará gravado como um filme na tua memória, no teu subconsciente. Naquele dia o Senhor vai te mostrar tudo. Nada vai passar despercebido. As palavras, o comportamento, as atitudes, teus pensamentos, tudo. O Senhor vai te mostrar. Você mesmo será, a tua consciência será um tribunal que irá nos julgar, irmãos. E não existe tribunal mais sério, mais honroso e verdadeiro do que o tribunal da nossa consciência. Meu irmão, não seja precipitados nas palavras. Olha, tem um ditado que diz assim: não diga tudo que sente na hora que você sente. Você já viu aquele crente, aquela pessoa que diz: olha, não leva o desaforo para casa. Vocês já viram alguém dizer isso, irmão? Irmão, se ele não levar para casa dele, eu não sei não, mas se ele não se converter aqui para o inferno, ele vai levar. Isso aí é certeza. Para casa dele eu não sei, mas se não se converter, se arrepender, vai levar. Meu irmão, olha, não diga tudo o que você sente, na hora que você sente, a ira, o revanchismo, não. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos, olha, sufocar. Quando quiser sair para fora o velho homem, o sangue de Jesus tem poder, velha natureza fica aí dentro, enterrado pelo batismo nas águas. Olha, pensamento maligno fica aí enterrado, você não vai sair. Olha, desejo absurdo e maligno fica aí, você não vai sair, porque quem está aqui no domínio é a palavra e o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, lá em Provérbios capítulo 29, versículo 20, o sábio diz assim: tem visto um homem precipitado no falar? Ponto de interrogação. Maior esperança há para o tolo do que para ele. Vi, irmão? Olha aqui um pior do que o tolo. Quem é, irmãos? Eu quero ouvir a igreja, irmãos. O precipitado, o que fala antes da hora, o que fala quando não lhe mandam, é pior do que o tolo. A Bíblia está dizendo que há maior esperança para o tolo do que para o precipitado. Meu irmão, muita gente tem entrado em problemas sérios. Muitas pessoas não aprenderam e nem querem dominar a si mesmo. E vive, irmão, se precipitando, falando o que não sabe, querendo saber o que não lhe pertence. Às vezes a gente está perto de uma pessoa, atende o telefone. Alô, toca. Tá bom, meu irmão, coisa e tal. Aí ele está do lado. Com quem é que você estava falando? Além de ser antiético, mal educado, meu irmão, você está se precipitando, porque quem atendeu o telefone, se ele quiser dizer para você quem é que ele estava atendendo, ele vai te dizer. Entendeu, irmão? Eu comprei isso. E quanto custou, meu irmão? Quanto é que foi? Meu irmão, seja educado, te comporta. Não se precipite com as palavras. Olha, meu irmão, ficar calado é melhor. É muito melhor. Não queira saber o que não lhe pertence. Não queira saber aquilo que não é da sua conta. Vocês querem ver um prejuízo, irmãos? Olha aqui. Salmo 106, 32, 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Moisés, irmão,
perdeu o direito de entrar na terra prometida, perdeu o direito de chegar como general do povo de Israel, dirigindo seus príncipes, atravessar o Rio Jordão, adentrar na cidade, ou seja, na terra prometida, irmão, porque se precipitou. Moisés vai levando o povo. Quando chega no deserto de Sitim, faltou água. Aí o povo vai: Moisés, você nos tirou do Egito, você nos trouxe para essa terra, para nos matar de fome, para nos debilitar. E agora, o pior de tudo, Moisés, nem água que tem. Moisés corre para o Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Está faltando água para o povo. Olha, Moisés, toma a tua vara, toma aí os teus companheiros, anda na frente, te coloca sobre a rocha, fere a rocha, porque eu vou fazer jorrar água. E Moisés chamou a congregação dos israelitas: vocês querem água? O Senhor me ordenou que ferisse a rocha, para que vocês se abastecessem de água. E feriu a rocha, e houve grande manancial de água para o povo, e aquele lugar ficou conhecido como Águas de Meribá. Segue a viagem rumo à terra prometida. Quando o povo israelita chega no deserto de Zim, novamente falta água. O povo de novo murmura: Moisés, vamos voltar para o Egito, vamos embora, você nos trouxe aqui. Eu acho que esse Deus que você diz que nos tirou do Egito, eu acho que ele não está no meio de nós não, Moisés. Isso é conversa fiada tua. E aí, meus amados irmãos, Moisés consulta ao Senhor, e o Senhor responde: Moisés, toma a tua vara, com que feriste as águas do Egito, chama Arão, te coloca diante da rocha, ajunta a congregação, e fale a rocha. Primeiro Deus tinha mandado ferir, e ele feriu e jorrou água. Depois ele disse: falai a rocha. Aí, meu irmão, aí Moisés se encheu de... Aí engrossou a gravata, né? Mostrar para esse povo aqui que realmente Deus... Irmãos, tem muita gente se orgulhando aí porque é usado por Deus. Muita gente querendo ser o que não é. Meu irmão, é preciso vivermos da humildade. Ah, Deus me usa no dom de profecia, eu só vou profetizar na casa do irmão que me dá presente. Cuidado, meu irmão, com Geazi, que você pode ficar leproso. Ah, porque eu sou pregador, eu só prego em grandes eventos, em grande igreja, para grande quantidade de pessoas. Meu irmão, cuidado com isso, porque Deus pode te tirar o dom da palavra, meu querido. E Moisés engrossou o pescoço. Venham cá, seus rebeldes. Vem cá, seus abestados. Eu sei que Moisés não falou isso, mas eu estou parafraseando. Vocês ficam me perturbando, irritando o meu espírito, me difamando, falando mal de mim. Eu quero mostrar para vocês que Deus está assim no nosso meio. E em vez de falar, irmãos, no auge do discurso dele, tem muita gente, meu irmão, cheio de discurso. Discursa para se defender, discursa para justificar, discursa para ganhar, discursa para não perder, e por aí vai. E naquele discurso dele, ele feriu a rocha, precipitou. Daquele momento em diante, Deus tirou de Moisés o direito de entrar na terra de Canaã. Por quê, meu irmão? Porque foi precipitado. Irmão, deixa Deus agir na tua vida. O teu falar não vai te justificar, não vai trazer dividendos para você. Ô, irmão, o relógio é muito ingrato com a gente, né? Mas, meus queridos irmãos, não podemos ser precipitados
com as nossas palavras. Só para encerrar aqui, irmãos. Alguém diz assim: eu não tenho fé, meu irmão. É rapidinho, 10 minutos. Eu não acredito. Eu não acredito que o irmão consiga fazer isto. Eu não acredito que eu vou conseguir fazer isto. Eu tenho certeza que eu vou ter que ser operado. São palavras negativas, irmãos. E é preciso nós termos cuidados com isso. Olha, irmão, não creio, não acredito, eu não concordo que estão dizendo que isso aí é de Deus. Meu irmão, você não pode ser julgador de nada. Vocês sabem como é o nome desses pecados? Pecados respeitáveis. Por quê? Porque quem fala ele é só religioso, é só crente da Assembleia de Deus, é só crente batista, presbiteriano, é só crente da Igreja de Cristo, da Casa da Bênção, é só religioso que diz que eu não creio, não acredito, eu não vou acreditar. São pecados respeitáveis, irmão, praticado por pessoas religiosas, normalmente. Mas, irmãos, podem ser até palavras educadas, mas são inaceitáveis por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele manda Isaías dizer ao povo de Israel: diga ao meu povo que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Aleluia! Ele disse a Josafá: Josafá, não te perturbe, Josafá, não te angustie, porque essa luta contra os assírios não é tua, essa luta é minha. Meu irmão, a tua operação é de Deus, a tua dificuldade é do Senhor, a tua impossibilidade é do Senhor. Entregue para Ele, porque Ele vai, meu irmão, te abençoar. Mas muitas vezes, irmãos, nós cavamos as nossas sepulturas com as nossas próprias palavras. Alguém conhece pessoas que deveriam estar aqui hoje, vivas, e não estão? Talvez essas pessoas morreram, irmãos, sem necessidade, poderiam estar conosco, mas, meus irmãos, tiveram palavras negativas. Ah, pastor, isso é teoria. Escute aqui. Moisés manda os espias para espiar a terra. E mandou os seus príncipes das tribos. E lá vai Josué e Caleb. Quando eles chegam na terra, eles veem os gigantes, as cidades fortificadas, os armamentos, potencial de guerra. Eles voltaram e fizeram uma reunião na porta da congregação. E apontavam: olha, Israel, vocês estão vendo? Moisés nos trouxe aqui para sermos mortos por essa gente. Moisés, não, além do que nós sofremos durante a jornada, ele agora quer nos entregar na mão desses ferozes. Nós não vamos possuir a terra, nós não vamos conquistá-la. Por quê? Porque nós não temos força armamentista. Aí entra o herói anônimo, que eu já preguei aqui na igreja, né? Aí entra o herói anônimo, Caleb, apaziguador. Irmãos, olha Israel, esses homens, não é assim. Na verdade eles são grandes, eles são poderosos. Mas eu quero dizer para vocês, israelitas, que o Deus dos nossos pais, que nos tirou do Egito, nos fez passar o mar vermelho, transformou as águas amargas de Mara, que desceu pão do céu, que nos deu água da rocha, Ele nos fará prevalecer contra essa gente. Aleluia. Às vezes você é derrotado pela sua falta de coragem. Você é derrotado porque você não acredita, você não crê, você não espera, você não está de forma convicta
de que Deus é o teu defensor, meu irmão. Palavras negativas. Meu irmão, todos nós tropeçamos em palavras. Mas se tal varão, alguma versão diz, consegue refrear sua língua, ele é poderoso, ele é perfeito para dirigir também o seu corpo. Igreja do Senhor Jesus, é preciso que nós tenhamos unção de Deus na nossa vida, para aquilo que falarmos. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, refreiemos a nossa língua, para que sejamos chamados no tocar da trombeta de Deus e da voz do arcanjo. Aleluia. Tem gente que diz assim, eu sou bocudo. Ah, porque eu sou bocuda. Olha, irmão, um exemplozinho aqui, está chovendo, é? Muito bem. Os irmãos que têm caminhonete aqui, que tem carros, nós vamos ajudar os irmãos levando em casa, viu? Todo mundo aí que tem carro, vamos dar carona aí para os irmãos para levar em casa. Só para terminar. Irmão, isso não cai do céu não. Quem já viu alguém dizer isso? Irmão, vamos para a igreja orar. Meu irmão, tem que cuidar da minha vida, irmão. Está escrito na palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, meu irmão, vai esperando. Dinheiro não cai do céu não, meu irmão. Oh, meu irmão, da onde vem o dinheiro para você, meu irmão? Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade, Pilatos, quando ele diz, Jesus, tu não sabes que eu tenho poder para te condenar e para te livrar da mão dos judeus? És tu verdadeiramente o rei dos judeus? Ele disse, Pilato, eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E eu quero te dizer uma coisa, Pilato, não vem dizer que tu é bonzinho, que tu pode me livrar, que não vem fazer bajulação comigo não, porque nenhuma autoridade te seria dada, se não fosse do céu. Crente, a tua comida cai do céu, sim. O teu dinheiro cai do céu, sim. A tua empresa caiu do céu, sim. O teu carro caiu do céu, sim. Porque foi Ele que ordenou a bênção na tua vida. E Ele mora lá no céu. Oh, glória! A palavra de Deus diz, irmão, que nenhum homem pode dizer, pelo meu braço eu ganho a guerra, porque a guerra é do Senhor. Amém? Meu irmão, que o Senhor nos abençoe.